Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço porque estamos de volta. Na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD, você nos acompanha na programação esportiva. Você vai ter detalhes e mais detalhes da dupla Grenal. Você vai acompanhar também a movimentação nos bastidores dos clubes aqui de Passo Fundo, a eleição da nova direção do Esporte Clube Gaúcho, a dupla Grenal vencendo seus compromissos no último final de semana, o Grêmio ficando entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro e o Internacional fugindo da malfadada zona do rebaixamento. Estamos vivendo o mês de novembro, novembro azul, todo o cuidado que o homem deve ter evitando o câncer de próstata. Por isso, nós estamos convidando para participar do programa de hoje um dos mais consagrados mestres da urologia na medicina. Trata-se do Dr. Clodoaldo Oliveira da Silva. Aceitou o nosso convite e vai falar um pouco sobre a prática e a medicina esportiva, o que é muito importante, porque nós temos aqueles que praticam o esporte, o ciclismo e outros mais durante o fim de semana somente. Então, todo cuidado é pouco. Assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje, conversando também com o pessoal que participa pelo esporte amador e, consequentemente, traz novidades aí, os membros da família Cavalheiro e da Academia Olímpica. Aguardem um momento só, a gente volta em seguida. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte, aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular. Basta acionar tvpassofundo.com.br e estamos ligados com o resto do mundo. É nosso entrevistado neste primeiro bloco, o Dr. Clodoaldo Oliveira, e, consequentemente, vai falar sobre a sua atividade profissional. É um prazer tê-lo conosco, Dr. Clodoaldo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, então, para a gente falar um pouquinho sobre a urologia, o esporte, enfim, né, aproveitando, como foi falado ali, o Novembro Azul. Um mês, então, para a gente lembrar um pouco da saúde do homem, em que a gente possa, então, ter esse cuidado aí. Muito bem. Eu não posso deixar de vincular o seu nome com o nome do seu irmão. Seu irmão esteve no programa anterior aqui e é responsável pela seleção de atletas do Grêmio Esportivo Petrópolis. O mano é o professor Marco Aurélio, de Educação Física, ligado diretamente ao esporte. E nós estamos trazendo o senhor aqui com muito prazer para falarmos sobre um pouco da prática esportiva e da urologia, logicamente, porque estamos no mês de novembro, Novembro Azul, doutor. Exatamente, né? Eu acho que esse é o princípio básico aí que a gente tem para alertar, principalmente os homens, né, em se cuidar. E o mês de novembro acaba sendo esse período aí para a gente poder alertar todos os homens que possam ter esse cuidado com a sua saúde, né? Além de, claro, da atividade física, que é muito importante para a saúde, os cuidados médicos também se fazem necessários para que a gente possa, então, ter um cuidado maior da nossa saúde. Muito bem. Existem aqueles que praticam o esporte do final de semana, o pedal, por exemplo, né? São aqueles ciclistas de fim de semana. Outros que praticam esse tipo de esporte durante todo o mês, praticamente, durante todo o ano. E nos fazem uma pergunta. Existe algum problema que possa transformar em doença a prática desse esporte? Ou seja, o moço que não se cuida, ele está pedalando e aquele assento prejudica ao homem ou não? O senhor entendeu? Sim. A princípio, assim, não existe nada cientificamente comprovado em que possa, então, relacionar a doenças prostáticas e o ciclismo, né? Existe alguma controvérsia na literatura em relação a essa atividade e as doenças da próstata. O que se sabe, o que se pode ser feito em relação a isso aí? A hiperplasia, que é o crescimento da próstata, é comum a todos os homens a partir dos 40 anos de idade. Então, a partir dos 40 anos de idade, a maioria dos homens vai ter algum grau de hiperplasia, que é um crescimento da próstata. E o ciclismo, por si só, pela prática dele, pela posição que fica, né, principalmente dependendo do tipo do selim, um banco mais fino, então que comprima mais a região, pode eventualmente trazer algum problema, algum desconforto em relação à região perineal ou à região da próstata pela prática e pelo tempo exercido, né, a forma que a pessoa fica sobre o selim. Isso pode eventualmente trazer algumas lesões, digamos assim, na região, né? Mas não tem nada a ver com a prática do ciclismo, então, e o problema com a próstata. Não tem nenhuma evidência científica em que faça relação entre, por exemplo, câncer de próstata e ciclismo. Não existe essa relação direta, né? Acredita-se assim, são várias teorias que as pessoas falam. O paciente, por estar andando de bicicleta, ele comprimiria, poderia ter microtraumas na próstata, então estaria mais sujeito a desenvolver uma prostatite, e essas inflamações seguidas na próstata eventualmente poderia causar alguma lesão mais grave. Mas, teoricamente, isso não se comprova nos estudos. Há controvérsias em alguns trabalhos em relação a isso. O atleta profissional ou amador deve tomar um cuidado maior porque ele faz um exercício físico mais frequente ou não? Sim, tem que ter alguns cuidados em relação a isso, né? Principalmente assim, um selim mais acolchoado, em que tem, então, diminui os impactos, uma roupa adequada também que tenha uma proteção, né?
isso vai ajudar bastante. A altura do selinho, o ângulo, tudo isso para causar menos pressão na região, deve, então, causar menos danos na região. Beleza de explicação. Doutor Clodoaldo Oliveira, o senhor pratica a medicina há quantos anos? Eu estou formado desde 96, há mais de 25 anos, né? E é bom que se oriente onde está o senhor credenciado para atender a clientela. Isso é importante. Eu sou passo-fundense, né? Fiz a faculdade aqui na UPF, universidade, né? Fiz a formação em cirurgia, depois fiz no Hospital São Vicente Clínico. Depois que eu saí para fora para fazer urologia, fui para o Hospital de Clínicas em Curitiba, fiquei lá 2 anos. Depois fui mais um período, fiquei no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, fazendo oncologia urológica. Aí depois retornei a Passo Fundo. Desde cá estou instalado. Eu atendo aqui no edifício Columbi, no 7º andar, né? Há vários anos ali. Aliás, a clientela é enorme, né? A gente sabe que a clientela é enorme. Inclusive, tem um amigo nosso aí que disse: eu devo tudo ao trabalho feito pelo meu urologista, Dr. Clodoaldo. Um abraço ao Paulo Fernando Mendonça Almirich, que é seu paciente, né? E que enfrentou uma situação até certo ponto delicada. O pessoal vai deixando, doutor, de um dia para o outro, o homem principalmente, porque a mulher se cuida mais adequadamente, não é? O homem vai deixando, não, de repente é a semana que vem, de repente é o mês que vem, e a coisa vai passando e às vezes pode complicar. Qual o conselho que o senhor daria a quem nos está assistindo nesse momento, aqui em Passo Fundo e na grande região? O que a gente sempre recomenda, né, é que a pessoa tire um período, um prazo, uma data, digamos assim, para fazer sua consulta, né, para fazer os seus exames de revisão. A mulher tem isso mais forte nela. A mulher menstrua aos 13, 14 anos, ela já vai no ginecologista, ela cria aquele hábito todo ano de fazer a sua consulta. O homem já não. O homem já tem um preconceito, talvez, social, de procurar um médico, principalmente o urologista. Ele, às vezes, ele se sente sempre o provedor da família, então ele fica com receio de parar de trabalhar, está sempre preocupado com o trabalho, coisa. Então, existem algumas coisas culturais, né? E até certo preconceito, às vezes, em fazer uma consulta, digamos assim, urológica. Graças a Deus, a gente vê que está cada vez sendo menor esse preconceito, né? E não adianta, tem que chegar a uma determinada idade. A gente recomenda que homens, a partir dos 45 anos, então façam pelo menos uma vez ao ano o exame de sangue da próstata, o exame de toque, se possível, né? Para que, então, possam prevenir. Por quê? Muitas das doenças da próstata, nas suas fases iniciais, podem ser assintomático, ou seja, não dá muitos sintomas. Então, por isso, às vezes, a necessidade de ir, de vez em quando, fazer alguns exames para ver como anda a saúde da sua próstata. O mais correto é o PSA ou o toque? O que o senhor aconselha para o telespectador, o homem que esteja nos assistindo? Eu diria assim, há uma complementação, né? Ambos têm a sua indicação de serem feitos, né? O exame de toque, apesar de toda a tecnologia que existe hoje, é um exame relativamente rápido, relativamente simples e que nos dá muita informação em relação à próstata. Vai me dar o tamanho da próstata, a consistência da próstata, se existe algum nódulo, alguma saliência, alguma coisa que nos chame a atenção. Então, um exame ali de 10, 15 segundos, você já consegue identificar alguma patologia na próstata. Então, o PSA e o exame de toque, eles se complementam. Então, sempre é interessante os dois. PSA é garantido. PSA é garantido. E o pessoal diz, não, eu faço o PSA, eu estou tranquilo. Pode dizer isso o paciente ou não? Qual é o conselho que o senhor dá? Vai muito depender do valor. O PSA, ele vai modificar conforme a idade, conforme o tamanho da próstata. Então, cada paciente tem que ter a sua análise individualizada. Porque, tu pega um paciente com uma próstata pequena, mas um PSA um pouquinho elevado, está muito alterado. Tu pega um paciente com próstata grande, mas o PSA um pouquinho alterado, é menos grave. Então, cada caso é um caso. Então, pode não ser uma verdade verdadeira. Só o PSA ficar totalmente tranquilo. A gente vive aí o Novembro Azul, não é? Que é um motivo a mais para que os homens tomem o cuidado necessário, né? E isso está acontecendo no seu consultório? O pessoal tem procurado mais durante esse mês que está em desenvolvimento? Ou a rotina de consultas é praticamente normal durante o ano? Não modifica muito, assim, em termos de consultório, né?
O que modifica são, às vezes, as campanhas. Como existe essa campanha do Novembro Azul há vários anos, muitas instituições, ou até mesmo prefeituras, eles acabam promovendo eventos relacionados ao Novembro Azul. Aí, às vezes, palestras, chamar as pessoas para exames, coisas assim. Então, às vezes, tem mais dessas diversidades assim, de atividades. O pessoal fala em Novembro Azul, não é? Mas não determina locais assim onde o homem possa procurar esse recurso, ou seja, possa fazer o exame, não é? Com mais frequência, com mais liberdade, digamos assim. Isso não acontece aqui em Passo Fundo. Falta uma campanha mais direcionada, talvez, assim, para que possa, então, referenciar as pessoas, talvez as pessoas assim do sistema público, alguma coisa assim, que possa, então, ter essa referência aí, né? Muito bem. Isso acontece mais nos gaúchos aqui, pela maneira como se alimentam, a maneira mais adequada ou inadequada, ou é praticamente generalizado? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e assim por diante. As doenças da próstata têm algum fator dietético também presente, né? Não é uma coisa tão expressiva quanto o fator hereditário. O fator hereditário, ele é o mais prepotente, o que mais significativo, digamos assim, em relação ao câncer de próstata. Por exemplo, quem teve um pai que teve um câncer de próstata, ele tem de 3 a 5 vezes mais chance de ter câncer de próstata que quem não tem ninguém na família. Quem teve um pai e um irmão, por exemplo, chega a ter 10 vezes mais chance de ter um câncer de próstata na família. Então, a hereditariedade é um fator principal para o câncer de próstata. O fator alimentar pode também ter alguma relação, porque às vezes você faz uma comparação entre os orientais, por exemplo, e os ocidentais. Eles têm menos câncer de próstata do que os ocidentais. Por quê? A alimentação, às vezes se questiona, né, o porquê disso. E acredita-se que o fator dietético tem algum fator. Eles têm uma cultura em comer mais peixes, mais frutas, mais verduras, né? Cuidam mais do peso. Então, isso poderia ter um fator protetor sobre o câncer de próstata. A gente falou sobre quem pratica o ciclismo. E quem pratica o hipismo, me vem uma pergunta aí. Tem alguma circunstância que possa acelerar, digamos assim, a próstata, o câncer de um modo geral, não? A princípio, ela cairia no mesmo nicho, patamar, digamos, né? assim, do ciclismo, né? Sim. Claro, o hipismo ali também, tu vai ter o trauma com o cavalo. Então, assim, eventualmente ficaria sugestivos mais a traumas, porque o impacto às vezes é maior. É que nem quem às vezes pratica motocross, né? Trilha. Então, o impacto, né, do períneo, da região, então, da próstata com o banco, com o dorso do cavalo, então eventualmente poderia estar mais suscetível a traumas ali, mas não a doenças especificamente, né? Na sua profissão, aumentou o problema de câncer de próstata nos últimos anos ou é praticamente normal diante do seu trabalho? Eu não digo assim que tenha aumentado o câncer. Talvez o que Aumentou modificou... a procura, então? Isso, é a consciência. Eu acho que as pessoas estão se tornando conscientes da necessidade de fazer o exame, de ver como que anda a sua saúde, e isso acaba descobrindo, às vezes, algumas doenças de uma forma mais precoce, em que, às vezes, ele ia descobrir de uma forma mais adiantada, em que a chance de tratá-lo, de curá-lo, podia ser menor, né? O bom é não deixar para a última hora, é isso? Exatamente, acho que esse seria, se nós tivéssemos que resumir as coisas, seria isso. Quanto antes você fizer o diagnóstico e o tratamento, mais chances tem de ficar bem, ficar livre da doença, digamos assim, né? Muito bem, vamos variar um pouco, doutor. O senhor é médico urologista, especialista, né, nessa situação, nesse setor, não é? Nessa técnica, e acompanha o andamento da prática esportiva, do futebol, no dia a dia? Um pouco, a gente acaba... como é que é? Tá na família. Está na família, não é? Dupla Grenal, o que lhe pareceu a participação de Grêmio Internacional no Campeonato Brasileiro até o presente momento? A gente vê que ambos estão em fases distintas, né? É aquela gangorra, né, doutor? É aquela gangorra, você vê, quando um está em cima, outro está embaixo, dificilmente os dois estão assim, né? Geralmente eles estão numa gangorra, né? Isso
faz parte do esporte, que nem digamos assim. Não morre de amores nem pelo Internacional, nem pelo Grêmio. Mais pelo Grêmio, digamos assim. Tudo bem. Aí está, revelado a preferência do doutor. E o nosso futebol em Passo Fundo, não é? Dá uma arrancada, parece que vai, e de repente fica no meio do caminho. A gente vê que as coisas custam acontecer aqui, né? Não sei se falta de incentivo, alguma coisa que acaba dificultando um pouquinho o nosso município, né? É uma cidade que poderíamos ter aí uns times sempre disputando grandes campeonatos, coisas assim, e nós ainda estamos um pouquinho aquém de outras cidades. Hein? A gente espera, né? A todo ano, a cada jornada que passa e tal, essa vez vai. A nova direção do Esporte Clube Gaúcho está assumindo aí, liderada pelo Dr. Luciano Azevedo, que é o deputado federal, mas que é o presidente do conselho e agora assumiu como presidente efetivo do Esporte Clube Gaúcho. O professor Volney Trapasson é o presidente do Esporte Clube Passo Fundo, está trabalhando nas categorias de base, na expectativa de poder levar o clube para a divisão principal no próximo ano. Como disse o senhor, doutor, nós merecíamos, por ser uma cidade centenária, por ser uma cidade com todo o conforto e a infraestrutura, mas lamentavelmente não temos um clube na elite do futebol brasileiro. Né? Não. Então, fazendo falta isso para a cidade. Faz falta, não é? O profissional liberal como o senhor é sempre procurado pelas direções de Gaúcho e Passo Fundo? Acho que sempre existe a busca do patrocínio e incentivo, sempre existiu isso. Talvez agora até um pouquinho menos do que era mais antigamente. Antigamente devia bem mais assédio, essa procura. Será que o pessoal não cansou? Né? É uma pergunta que se faz, né, doutor? Eu estou satisfeito com a sua participação no programa de hoje e gostaria que o senhor desse o recado final aos telespectadores, porque nós abrangemos uma área enorme na televisão e, logicamente, pelo aplicativo do celular. Eu acho que, como foi falado ali no início, né, por estarmos em novembro, lembrarmos, né, dessa campanha que vem anos sendo realizada, que é incentivo da Sociedade Brasileira de Urologia, né, como um todo, para quê? O homem tire um período, um dia para si, para fazer os seus exames, fazer os seus cuidados, né? Que possa, então, ter esse tempo para se cuidar. Então, novembro seria esse mês para a pessoa repensar nesses cuidados que ele possa ter e tentar ter uma vida mais saudável, o mais longa possível. Ao menos uma vez a cada 365 dias, é isso? Exatamente. Então, muito obrigado, doutor Clodoaldo Oliveira da Silva, consagrado urologista passofundense, formado aqui, mas especializado posteriormente nas grandes capitais e que foi o nosso entrevistado de hoje no primeiro bloco do programa, quando falamos em Novembro Azul e a prática esportiva de um modo geral. Até a próxima, senhoras e senhores. Aguardem o bloco posterior. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes
E na hora da compra, informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação é com o Dantas. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. Depois de ouvirmos o especialista em urologia, Dr. Clodoaldo Oliveira da Silva, irmão do nosso grande amigo, o professor Chiru, o Marco Aurélio, que é um entusiasta do esporte, o esporte amador, e que forma meninos no Grêmio Esportivo Petrópolis para o futebol de um modo especial. Nós vamos conversar agora, neste segundo bloco, com o pessoal da Academia Olímpica e juntamente com eles aí, o Marco Cavaleiro Júnior, que é especialista no kickbox, né? E que me dá uma surpresa aqui nas entrelinhas, que está a fim de ir largando a prática esportiva no ano que vem, talvez, ou em 2025. A gente diz, mas você é tão novo, mas é que eu comecei tão jovem também. Ele pratica o esporte desde os 6 anos de idade. Com ele também o Thiago Marques da Silva e a karateca Sabrina Marques, que nos trouxeram títulos no último final de semana, não é? Eu começo com o Marcos Cavaleiro. Tudo bem contigo? Tudo bem, agradeço o espaço de vir aqui falar um pouquinho do trabalho da associação, juntamente com o Thiago e com a Sabrina, que representaram a associação no Campeonato Estadual de Karatê, né? Adulto, exato. Organizado pela Federação Gaúcha de Karatê, entidade oficial que promove o esporte no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Thiago, tudo tranquilo? Você dizia nas entrelinhas aí, pratiquei, participei e adquiri novos conhecimentos. Isso é importante, não, Thiago? Eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui mais uma vez. E o bom é que a gente sempre aprende, né? Nas nossas práticas, o momento de aprender é todo dia. E todo momento a gente aprende algo novo e que a gente passa para os nossos alunos. A Sabrina trouxe medalha, não é, Sabrina? Um abraço para você, fique à vontade aí. Uhum. Tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, né? A gente foi no último final de semana em Porto Alegre, né? Representar também a Associação Olímpica e representar o Karatê também aqui em Passo Fundo, né? Então, eu trouxe algumas medalhas, 2. Você é praticante do Karatê há quanto tempo, Sabrina? Eu treino desde os meus 4 anos. 4 anos de idade? Isso, fazem uns 17 anos mais ou menos que eu pratico Karatê.
17 anos. A Sabrina está com 21, consequentemente, não é? E já trouxe algum título para a academia e para a sua coleção de medalhas e troféus? Esse final de semana, no campeonato que nós estivemos, eu fui campeã gaúcha de karatê na minha categoria em luta, né? Meus parabéns. Isso, no kata eu fiquei em 3º lugar. Mas já foi uma experiência também, né? Uma pena que você esqueceu de trazer o troféu, mas me parece que o Thiago e o Marcos enviaram aqui, né, já o vídeo e, consequentemente, já está aí. Que um belo troféu. E, além disso, no momento em que você estava praticando ou não? Isso, Como é que é? Essas fotos são relacionadas à competição que eles estiveram representando a associação, né? Que foi o Thiago, a Sabrina e o Pedro Nunes, né? Esses são os 3 atletas que foram representar a nossa associação, né? Nesse campeonato realizado em Porto Alegre. Muito bem. Outros títulos vieram também ou não? Sim, além disso, a gente foi participar em outras competições, né? Teve a representatividade do Otávio Berdiano Gebs, onde ele conquistou a medalha de bronze, né? Onde nós tínhamos outros atletas também classificados até do bairro Záquia. Isso. Se eu não me engano, quem que era... Nós tínhamos o Enzo e nós temos também o Luiz, né? O Luiz Henrique, que também tinha sido classificado. E que por motivo de forças maiores acabaram não conseguindo ir pro Gebs, né? Que são os Jogos Escolares Brasileiros, né? Mas aí tivemos a representatividade do Otávio, que conseguiu conquistar a medalha de bronze. E, além disso, também realizado em Porto Alegre, no Rap em Cena, o maior festival de hip-hop do Brasil, nós tivemos também a representatividade de 7 atletas nossos, que está aparecendo agora para o pessoal acompanhar, né? Que foi o Alisson Garrido, o Vinícius Oliveira, o Uriel Santos, o Celso Lucas, que foram os nossos lutadores, e o pessoal que fez a apresentação, que foi o Hector Barbosa, o Eduardo Pereira e a Bianca Dória Moraes, que também representa a Seikatsu, né, do bairro Záquia. Onde a gente vem participando de diversas competições, em diversos esportes, e representando sempre da melhor forma possível o município de Passo Fundo, né? Você, o seu pai, o Thiago e tal, fazem um trabalho de colaboração, ou seja, indireta ou diretamente, sem cobrar nada no trabalho que vocês realizam. De assistente, é uma assistência que vocês dão, não é? O que acontece é o seguinte, que muitas pessoas não veem por esse lado, né? Mas deveriam ver, né? A gente sempre investe muita parte do nosso tempo, do nosso conhecimento para transmitir isso para as crianças, né? Do município de Passo Fundo, tanto com atendimento no centro quanto nos bairros. Nós temos um projeto social que é realizado aqui no município de Passo Fundo através do Condica, né? Onde a gente atende as crianças do município. Tem também a Seikatsu, que desenvolve um trabalho no bairro Záquia, e agora também com uma nova sede na Ípica, onde atendem essas crianças e tenta dar o melhor atendimento possível, né? O suporte para que a gente possa inserir essas crianças no esporte. Além disso, também nós temos atendimento aqui no bairro Corralo, né? Onde o Rodrigo Gomes faz um trabalho voluntário para a associação, onde ele ministra aulas também para essas crianças, ajudando também o meu pai, porque, como todo mundo sabe, o Thiago acompanha o nosso trabalho. A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não pode estar fazendo todas as coisas, e a gente sempre tenta contar com a ajuda dos nossos colaboradores de forma voluntária para desenvolver esse projeto, para que a gente possa conseguir cada vez mais ter praticantes de karatê e kickboxing no município de Passo Fundo, para que futuramente eles possam representar nós numa competição e erguer cada vez mais o nome de Passo Fundo aí. Esse número de representantes está aumentando, Thiago. Isso, a gente sempre está buscando mais, né? E conforme a gente vai alcançando as crianças, a gente vai vendo que talentos estão sendo descobertos. E com esses talentos a gente consegue, além de formar um campeão de taça, de troféu, a gente consegue fazer cidadãos de bem para o povo passofundense, livrando essas crianças, tirando da rua, tirando de más influências, quem sabe, né? E trazendo para um esporte. E tanto o karatê quanto o kickboxing, que a gente vamos dizer assim, a autoridade nessa área em Passo Fundo, nós estamos conseguindo desenvolver um trabalho
razoável ainda, né? Mas a gente está buscando mais e mais, cada vez mais, para alcançar mais crianças. Uma pergunta que eu faço para Sabrina Marques. Quais foram as dificuldades que você teve nesta última competição para chegar à conquista do título? As dificuldades, normalmente, primeiro elas são o nervosismo, né? Da gente estar lá, indo pra... A gente sempre se prepara muito tempo antes, né? Porque Mas o lado psicológico da coisa ainda faz com que o nervosismo não se afaste um pouco? Faz um pouquinho, mas ele sempre vem à tona, né? Mas a gente sempre se prepara, porque a gente nunca sabe qual que vai ser o treinamento do adversário, né? Que a gente vai encontrar no campeonato. A gente nunca sabe o nível, né? Que o adversário vai estar também. Mas faz com que a gente se prepare sempre fazendo com que a gente vá lá fazer o nosso melhor, né? Que é isso que a gente você acabou conquistando o título derrotando a quem? Eu tive 4 adversárias lá. Aí, na minha última luta, foi uma menina, eu acho que lá de Porto Alegre mesmo. Difícil? Um pouquinho. Foi bem disputado. Tudo é difícil, né, Cavaleiro? Toda competição, ela... É uma incógnita. Como a Sabrina falou, que tudo depende de como a competição é amadora, né? Você não sabe contra quem você vai lutar. Então tem o fator surpresa, né? Porque vai ter 8 pessoas na tua chave, mas dependendo, tudo vai chegar lá, vai ter um sorteio. Aí tu chega e se prepara para lutar com uma pessoa, chega lá, tu vai lutar com outro atleta que não tem nada a ver, né? É como um sorteio de mata-mata, de um confronto de uma competição de futebol, né? Às vezes tu tá esperando um adversário, quando vem outro. Então, é assim a competição, né? E como ela falou, tem o nervosismo e tudo mais, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Tanto que a gente faz esse trabalho no dia a dia aí, para que os atletas sempre estejam preparados para representar a associação da melhor forma possível. O Marcos Cavaleiro Júnior pratica artes marciais desde os 6 anos de idade, não é? Na verdade, eu faço a prática esportiva desde os 4 anos. Eu sou competidor. 6 anos é a Sabrina. E eu comecei a competir com 5, né? Na verdade, eu estava quase fazendo 6 anos. E de lá para cá eu nunca parei, né? Eu sempre tive competindo uma coisa ou outra. E isso aí é o que eu falo. É muito tempo que eu dediquei para isso. Então, hoje em dia o pessoal já me vê um pouco mais afastado das competições, já me vê competindo menos, ou às vezes competindo só uma modalidade. Mas vamos ver, acho que o ano que vem talvez eu ressurja nas competições aí para dar um susto no pessoal aí. E um susto grande, né? Mas o detalhe é o seguinte, Marco. Você falava nos bastidores aí que estava um pouco afastado e tal, e talvez já indo para o lado dos veteranos. Isso vai acontecer realmente para a tristeza de alguns que simpatizam diretamente com o seu trabalho? Para a tristeza de alguns e felicidade de muitos, né? Porque muitos querem isso, na verdade. Querem porque não querem competir com você, é isso? Bom que você explica, né? Mas é exatamente isso. E o que acontece? Hoje em dia eu tenho 29 anos, né? Ano que vem eu já vou estar com 30 anos, então eu já entro numa fase diferente da minha vida. E vejo também que meu pai precisa muito do meu apoio, do meu incentivo e principalmente que eu esteja do lado dele para desenvolver o melhor trabalho possível para a associação. O Thiago está aqui do meu lado acompanhando o desenvolvimento da associação, sabe que a gente tem um foco e um objetivo para o ano que vem, todos os nossos associados sabem, que é se tornar a melhor academia de kickboxing no Brasil, né? A gente já está nesse patamar, mas a gente quer concretizar como a melhor equipe do Brasil. E para isso a gente precisa trabalhar muito, né? Então, são focos diferentes que a gente tem na vida, né? São fases que são diferentes. Além disso, todo mundo sabe que a gente está finalizando a construção do nosso centro de treinamento, que a GJG, né, proporcionou para nós o desenvolvimento desse projeto, onde a gente pôde estar agora terminando de desenvolver ele. E, como eu falei, são fases diferentes na nossa vida, mas isso nada impede que eu volte hora ou outra a estar competir, né? Porque isso é o que eu amo fazer. Eu faço isso desde criança e é o que eu sei fazer, né? Me diga uma coisa, está na tela esse vídeo, é a Sabrina? Isso, é a Sabrina, né? Essa é a luta final. Uhum. Essa é a final, Sabrina? Conta um pouco da história aí para nós. Essa aí foi uma luta bem
bem disputada entre eu e a moça ali. Você sentiu que poderia derrotá-la ou não? Um pouquinho, mas também tinha um pouquinho de medo, né? Tudo bem. Essa Sabrina, eu acho que é mais de luta do que de conversa, não é? Não, mas é que nem ela falou do medo. O medo é um processo natural, né? Todo mundo, quando sobe lá em cima, pode ser a pessoa mais experiente possível. Uma hora ou outra, pode ser que não sinta medo. Mas vai sentir receio, vai ficar preocupado, vai se questionar. Isso é o processo natural, não só da luta, mas de qualquer esporte, né? Isso que é o interessante do esporte. Ali a expectativa, né, nesse vídeo aí, no momento em que anunciavam a vencedora ou não? Não, na verdade eles estão pontuando ali, né? Estão pontuando. Isso. Agora retomou a luta e logo, né, agora é o término da luta. Encerrada a luta. Não, agora é retomada. É isso. Tem uns cortes ali. Eu acredito que o medo faz do ser humano esse ser especial, né? Então, quando a gente está com esse receio de entrar no tatame ou no ringue, a gente vai ficar com esse intuito totalmente diferente, mas que faz de nós também, o professor de educação física, né, pode dizer melhor do que eu, mas na questão de liberar força, energia, né, tudo, e aquele momento tu extravasa a tua energia adrenalina, né? Na adrenalina naquele momento, né? Muito bem. Tiago, você participou das lutas também, não é? Sim, participo. Trouxe experiências, como você disse, né? O pessoal realmente é credenciado, né? Que participa dessas competições, sim, né? Na categoria adulta. Na categoria adulta, então é um pouco mais complicado também, pela questão de ser todos professores, né? Então a experiência ali conta demais, né? Nas categorias que eu participei, à vontade. Tivemos 20 adversários e na outra categoria 16. Então todos com alta graduação, né? Como era um campeonato para faixas pretas, então o nível é bem elevado mesmo. E a gente fica feliz porque a gente participou e fez bonito também. Esses jogos foram aonde lá em Porto Alegre? Foi no Grêmio Náutico Gaúcho. Náutico Gaúcho. Estrutura completa, perfeita. E uma coisa que é importante, que vale ressaltar aqui, que o Thiago mesmo não ressaltou, que é a importância dele como professor, ainda mais no projeto social, ele está participando de uma competição. Porque essa experiência que ele está captando é a experiência necessária para ele transmitir para o aluno. Dá tranquilidade para o aluno, né? Exatamente. Porque o que acontece? O enfrentamento que nós temos na hora da luta é a mesma que a gente tem nas dificuldades do dia a dia. Então, o que o Thiago aprendeu a lidar lá são coisas que ele não vai transmitir de conhecimento somente pro esporte, mas sim para a vida. E isso é muito importante. É saber lidar com situações, é saber tomar decisões da melhor forma possível, e isso é muito importante, né? Vale ressaltar também da Seikatsu lá, que nós estávamos falando sobre o projeto social, sobre o trabalho da Patrícia, né, que vem te ajudando lá, né? E não pode deixar de citar aqui também, porque o trabalho do kickboxing vem sendo desenvolvido através da Patrícia Mello, que vem colaborando muito para a associação e também para a Seikatsu, né? Nós lá no bairro Zac, nós temos então 2 focos, né, que são o karatê, na qual eu coordeno, e o kickboxing, que é a Patrícia Mello. Então dividimos porque não teria como tomar conta de tudo, né? Então a gente foca nessas 2 artes para que possamos entregar o melhor nosso. Assim quanto a Patrícia está entregando também bastante lá em técnica, em conhecimento, nós daí dedicamos exclusivamente na parte do karatê. Aliás, a Academia Olímpica vem numa crescente sensacional. Isso é muito importante. Não só crescente em número de participantes e colaboradores, mas também no desenvolvimento social. Isso a gente vem desenvolvendo há muitos anos, né? Meu pai faz esse trabalho social e eu venho ajudando ele, agora os nossos professores vêm ajudando. E isso é uma coisa muito importante, porque uma coisa que a gente precisa é ter uma base sólida, né? E a gente só tem isso através do trabalho com as crianças. Porque as crianças são o futuro da nossa equipe. E quando a gente tem um futuro promissor, isso vem o desenvolvimento num total do grupo, né? Até um tempinho atrás nós tínhamos mais modalidades sendo desenvolvidas na academia, mas a gente acabou optando por manter um foco, né, um objetivo agora. O negócio é filtrar. É isso. Assim como o Thiago falou agora, né, que ele trabalha com o karatê e a Patrícia com o kickboxing, assim também é na Associação Olímpica agora. Nós estamos trabalhando exclusivamente com 2 modalidades,
que é o karatê e o kickboxing, que são os nossos carro-chefes, que o nosso objetivo é buscar melhorar o nosso quadro de medalhas no campeonato estadual do ano que vem no karatê e se tornar a melhor academia de kickboxing do Brasil. Esses são os nossos objetivos e por isso a gente acabou tendo algumas mudanças na nossa diretriz, né, na nossa associação, isso pensando no bem dos nossos associados e nos nossos resultados. Porque tudo na vida é como eu falei, né, a gente precisa de foco, né, no objetivo, e a gente está focado nesse objetivo para colher os frutos que a gente deseja. Kickboxing e karatê. Isso, a gente está focado 100% no karatê e no kickboxing. Muito bem. E a academia em si, o novo pavilhão, está sendo ultimando os preparativos lá e tal? Para quando realmente vai receber esse público? Quando é que nós teremos aquela inauguração festiva e tal? Assim como eu falei que o Thiago precisou aprender com a luta para ensinar para os alunos, eu tive que aprender muito com essa obra, a lidar com dificuldades, com superação, com contornar situações. E graças a Deus a gente está na reta final agora, né? A gente está logo finalizando o nosso objetivo, que é ter um centro de treinamento. É um centro de treinamento específico para atletas de alto rendimento e para o projeto social, né? Já deixar claro aqui, né, para o pessoal, para já entenderem e amadurecendo a ideia que o atendimento no centro vai ser um atendimento comercial, né? Como que vai ser o atendimento comercial? Por exemplo, o Thiago, hoje em dia, pai de família, vai querer fazer o desenvolvimento, uma prática esportiva, ele vai para lá, tá? O Thiago quer se tornar atleta, ele vai lá para Veracruz. Tá? Lá ele vai ser moldado como um atleta. Porque a gente precisa, esse foco que a gente falou que a gente precisa ter, é esse foco que a gente vai ter também nessa subdivisão de atendimento para os nossos clientes, né? Porque assim como um atendimento comercial é de uma forma, o atendimento de rendimento é outro. Então a gente vai fazer essa divisão e acredito que vai ser um ganho muito grande que a gente vai ter com isso, que eu falo em qualidade técnica, né? A gente vai evoluir muito. Me diga uma coisa, não me respondeu, nós teremos a academia já funcionando e tal, a partir de quando no novo pavilhão? Okay. Eu acredito que ali por março do ano que vem vai acontecer a inauguração. Muito bem. Essa é a data que eu pretendo fazer a inauguração da academia e já começar esse novo ciclo que eu acabei de citar. A Sabrina treina onde atualmente, Sabrina? Eu treino na Seikatsu. Muito bem. Uhum. E treina contra quem? Contra professores ou professoras? Ou contra alunos e alunas? Normalmente eu treino com o meu professor, né, o professor Thiago. A gente sempre está junto treinando, luta, kata e todo o desenvolvimento, né? Muito bem. É bom que se saliente isso aí, né? Me diga uma coisa, Marco Cavalheiro e Thiago. Hoje, atualmente, vocês trabalham com um número X de alunos? Tem mais ou menos um número aproximado? Só para ter ideia, eu estava comentando com o Thiago, antes de nós entrar para a entrevista. Esse ano nós tivemos mais de 100 lutadores representando a associação. Isso a nível estadual, a nível nacional e a nível internacional. Só para frisar aqui, aproveitar a oportunidade também, nós teremos um atleta nosso que irá representar a Associação Olímpica no próximo dia 15, em Albufeira, Portugal, no Campeonato Mundial de Kickboxing, que é o Adriano Serri, representante da Associação Olímpica que reside em Lagoa Vermelha. Tá? Esse atleta irá representar o Brasil, né? E será o nosso representante aí no Mundial de Kickboxing a ser realizado em Portugal, né? E além disso também nós temos outros compromissos, né? Agora no próximo final de semana, nós já temos atletas também da Seikatsu que vão representar a Associação Olímpica em busca do cinturão estadual de kickboxing em Canoas, né? No ginásio Bolão Gaúcho. Quem são eles? Na verdade, são 40 atletas que vão representar. Não, mas eu digo pela academia. Sim, são 40 atletas nossos. Oh, que maravilha! Isso, exatamente. São representantes da Seikatsu, representantes do município de Coxilha, Lagoa Vermelha, Ibirubá, Santa Cecília e Ijuí. Isso. Me desculpa se eu acabei esquecendo algum município, porque são muitos, mas são esses os representantes que vão representar. E os representantes de Passo Fundo, claro, né? E eu falei 40, mas são mais de 40. Tá? São mais de 40. E esses atletas vão estar em disputa aí do cinturão. Esse cinturão será disputado aonde? Em Canoas, no Bolão Gaúcho. Muito bem.
E, por fim, também teremos o Campeonato Sul-Americano, né, a ser realizado em Foz do Iguaçu, onde teremos 5 representantes da Associação Olímpica, 2 deles da Seikatsu, né, que é a atleta Bianca Dória Moraes e o Patrick. E, além disso, terá o Vinícius Oliveira, a Isabel Belomé e eu, né, que vou representar o Brasil no Sul-Americano e tentar mais uma conquista. Muito bem. Esperamos que tragam realmente as conquistas que todo mundo espera por aqui. A lei do incentivo ao esporte, feita pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo e outra pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, está sendo absorvida também pela Academia Olímpica ou não? Na verdade, a gente contou com o Funesporte para a disputa da Copa do Brasil desse ano, né? Onde o Thiago pode acompanhar o nosso desenvolvimento, o nosso trabalho. Até gostaríamos de agradecer à Prefeitura Municipal de Passo Fundo pelo incentivo, pelo Funesporte, pelo edital. Esperamos que na próxima oportunidade o edital venha melhorando, né? Cada vez o recurso se amplie, porque como o crescimento do kickboxing, do karatê e das outras modalidades vem sendo vista, eu espero que os atletas sejam vistos, né? Com essa contemplação, né? De poder aumentar o recurso e também a quantidade de contemplados, tá? Além disso, também terá a Bolsa Atleta o ano que vem, né? Através da Secretaria Estadual, né? E a gente está estudando ainda como que vai ser realizado, porque o kickboxing ele vai ser contemplado, mas a gente ainda precisa entender bem certo o edital, tá? Porque o edital não foi lançado ainda. E, além disso, né, para algumas competições, infelizmente, como a gente tem uma cultura muito precária aqui no Brasil, né? Isso eu não estou falando de Passo Fundo, eu estou falando do Brasil todo, né? Porque todos os atletas que vocês conhecem, que estão vendo em Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos, todos eles sofrem da mesma maneira. Todos eles sofrem em captar recurso, né? Então a gente faz cachorro-quente, faz rifa, faz ações para que a gente possa ajudar os nossos atletas, principalmente aqueles que fazem parte de projeto social, né? Porque esses atletas, eles têm uma vida, né, mais carente, mais carente. Isso. E acaba que se torna caro uma competição a nível nacional e internacional, então a gente tenta trabalhar da melhor forma possível para que esses atletas consigam participar dessas competições, né? E consigam principalmente se manter no esporte, como eu já citei várias vezes aqui. Treinar é uma coisa, né? Treinar não fideliza ninguém. Nenhum atleta de projeto social se fideliza somente com treino. O que fideliza uma pessoa num projeto social, uma criança, um adolescente, é a competição. Porque ele vai querer uma medalha, ele vai querer correr atrás, ele vai querer estar vivendo aquilo, ele vai querer estar junto com os colegas. Isso fideliza as crianças em projetos sociais. Então você que trabalha com projeto social, você sabe do que eu estou falando e sabe que a gente realmente precisa fidelizar essas crianças, esses adolescentes no esporte para tirar eles da rua, das drogas e do que é desnecessário. Exatamente. Para ajudar, são poucos, não é? Exatamente. Para perturbar, para tentar envolver uma criança, um adolescente e tal, existem N's por aí. É o que não se quer, né? Para questionar o trabalho tem muitos, mas agora para desenvolver são poucos. Um belo trabalho vocês estão fazendo, estão de parabéns. Tiago, nossos cumprimentos, Marcos da mesma forma. Cumprimento a Sabrina, que representa as atletas, as karatecas que participam da Academia Olímpica. Para encerrar aqui, Palmeiras hoje tem 59 pontos, o Botafogo tem 59, o Bragantino tem 58, o Grêmio está com 56. Acho que os 4 estão garantidos para a Libertadores do ano que vem, não é? No entender de você, o que você me diz, como gremista? Acredito que Grêmio, Bragantino, Palmeiras e Botafogo já estão na Libertadores. E o Botafogo acho que é o grande campeão. Se o Botafogo perder pro Grêmio, o Grêmio é campeão. Muito bem. E a sua opinião? Eu vou preferir não opinar, porque eu não acompanho muito futebol. Muito bem, mas eu acredito... acaba acompanhando, né? E que fique claro aqui que o meu palpite foi com o coração, tá? O Botafogo tem 59 pontos, mas tem
Dois jogos a menos. 2 jogos a menos, né? Consequentemente, eu acho que ninguém tira o título do time da Estrela Solitária. Nossos parabéns a vocês todos aí que praticam esse tipo de esporte, mas que não podem se desvincular também do maior de todos os esportes, que é o futebol. Os nossos cumprimentos também ao pessoal do Pó de Arroz. O Fluminense, que é o grande campeão da Libertadores da América e que já se prepara para decidir o título mundial neste final de ano. Muito obrigado, Marcos Cavaleiro, mais uma vez. Muito obrigado, Thiago. O tempo simplesmente vai se esgotando e nós queremos que vocês voltem em outra ocasião. Novembro Azul está chegando aí, já praticamente na sua segunda semana, e você deve se precaver, não é? Porque você, homem, faça o teste. Evite atropelos de última hora. Nós queremos que você vá e volte. Um abraço. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.